Eu gostaria de convidar a todos para que você abra sua Bíblia comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, seu capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo 17. É sempre bom ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve, escuta as palavras de Deus. Por isso que está escrito lá no Apocalipse: bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se a pessoa não sabe ler, mas não vai servir de desculpa, porque ela pode ouvir, né? Ela pode ouvir e ouvindo ela vai aprender. Diz assim a palavra do Eterno, Efésios capítulo de número 4, a partir do verso de número 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. E você diga amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, fizemos uma extensa leitura, 15 versículos, e escolhemos esse tema para conversarmos a respeito da Bíblia. Sabe que a gente conversa com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, eles conversavam a respeito de Jesus. E quando a gente lê a Bíblia, nós estamos adquirindo conhecimento através da mesma, mas nós estamos conversando com Jesus, porque ele usa aqui os seus servos, no caso aqui foi o apóstolo São Paulo, tá? Mas a exortação é de Paulo, mas a palavra é de Deus.
E nós escolhemos esse tema, andando pelo caminho da santidade. Repita assim após mim: andando pelo caminho da santidade. Baseado aí nessas palavras, santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, né? Gentios é todos aqueles que não são judeus. Todo aquele que não é judeu é um gentio ou gentios. Eu sou um gentio. Agora, todavia, quando você que é um gentio conhece a Cristo e o confessa como seu Salvador pessoal, você já não vai andar como os demais, que andam lá na desobediência, que anda sobre os domínios do pecado. Você terá o temor de Deus e se colocará em prontidão diante de Deus para obedecer a sua palavra. Esse assunto aqui, eu estava lendo, li quase o dia todo a respeito desse tema, andando pelo caminho da santidade, e exatamente é o que o apóstolo São Paulo traz para a igreja de Éfeso. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Porque a santidade ela é oposta aos costumes dos gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Porque quem conhece a Deus procura viver uma vida de santidade. É impossível que alguém que tenha conhecido a Deus continue vivendo da mesma maneira. É impossível isso. Pessoa conhecer a Cristo. Cristo é o quê? O libertador. A Bíblia diz lá em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, quem é a verdade? Está em João 14, versículo de número 6. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não diz que era um dos caminhos. Ele diz: eu sou o caminho. Isso significa o único, não tem outro. Eu sou o caminho. Aí ele diz: eu sou a verdade. Ele não diz que era uma das verdades. Ele é a verdade. E ele é o que mais? A vida. Aí ele diz: ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Paulo, quando abordou esse tema a respeito da santidade para a igreja de Éfeso, ele foi muito profundo. Você vê ele dizendo no verso 1: e digo isto e testifico no Senhor. Não era simplesmente uma imaginação, um fruto da sua própria imaginação. Não era uma palavra dele mesmo, do seu conhecimento, do seu intelecto. Palavras persuasivas e sabedoria humana. Nananina, não. Exatamente era palavra de Deus. Ele diz: ó, eu digo isso e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios. Mesmo que nós somos gentios, mas não podemos mais andar como eles andam. Ora, é claro que quando classificamos o ser humano, todos são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há o pecador arrependido, aquele que depois que conheceu a graça de Cristo, ele reconheceu a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, as suas transgressões, as suas desobediências, e ele foi até a Cristo, e Jesus o levou
até ao alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e deu um banho de carmesim nele. Ele ficou limpo. É um pecador, sim, mas um pecador arrependido. Um pecador que se converteu. O que é se converteu? Você está andando por um caminho que lá na frente tem um grande abismo. E certamente, se você trilhar por ele, você vai cair no abismo. Aí alguém te avisa, ó, tem um abismo ali na frente. Você faz uma conversão. O que, rapaz? Ó, aí alguém te indica, esse caminho aqui não tem perigo. Esse caminho aqui, ó, maravilhoso, pode ir tranquilo. E aí você segue por ele. Isso é uma conversão. É quando você deixa os caminhos errados para você andar em conformidade com a palavra de Deus. Exatamente o que Paulo estava se referindo à igreja de Éfeso. Ele diz, ó, que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Eles vivem o que eles pensam. Eles não têm um pensamento santo, genuíno, um pensamento das coisas de cima, como Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 3, e o verso de número 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Eles não têm esse pensamento. Eles se perderam no vosso sentido. E Paulo aqui admoestava a igreja para viver uma vida cristã de santidade oposta aos costumes dos gentios. Nada de vaidade do seu sentido. Aí no versículo de número 18, Paulo diz assim: entenebrecidos no entendimento. Pastor, o que é entenebrecidos no entendimento? Mente escura, mente coberta de trevas. Isso é a palavra entenebrecidos. É aquela mente ofusca, obscura. A pessoa não raciocina direito. Tem muita gente assim, até dentro das igrejas. Aí Paulo ensinava, entenebrecidos no entendimentos, separados da vida de Deus. Ou seja, a vida de Deus eles não vivem. Eles estão com a mente obscura, andam na obscuridade. Ou seja, eles andam em trevas. E Jesus depois, mais tarde, falou dizendo que aquele que está em treva, ele não sabe nem aonde pisa e nem por onde anda. Diz que se um cego que não enxerga, está em treva, guiar um outro cego, ambos cairão no abismo. E é o que está acontecendo nos dias atuais. Entenebrecidos no entendimento. Não tem entendimento. Por isso que está escrito, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Paulo diz que o Deus desses séculos, ou Deus desse século, cegou os olhos, nananina não, cegou o entendimento dos incrédulos. Não cegou os olhos, cegou o entendimento. Ou seja, o entendimento deles está obscuro. Eles não conseguem enxergar a verdade. Você vê que tem pessoa que você fala a verdade, mostra a verdade para eles, eles não acreditam. Ah, mas isso aí é Bíblia. Mas como é que se conhece a Deus, se não pela Bíblia? Como é que se conhece ou faz um diferencial entre o bem e o mal, se não for através desse livro? Não tem outro livro que fala a respeito disso. Do céu, do inferno. Qual é? É a Bíblia. É tudo aqui. E eles não acreditam. O que é isso? O Deus desse século. Quem que é o Deus desse século? Aí está com Deus com D minúsculo, se referindo a Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não
eles não vejam, eles não contemplam, né? Para que não resplandeça a luz do Evangelho sobre eles, que é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso é muito sério. Então, infelizmente, tem muitos entenebrecidos no entendimento. Entendimento. É igual agora, eu estava vendo essa semana, eu fiquei estarrecido com a nossa geração, principalmente com a nação brasileira. Teve aí uma cantora chamada Anitta, que ganhou o prêmio aí de música latina, global, primeiro lugar. E aí a gente foi ver a votação, né? Aqui no Brasil obteve 6 milhões de votos. 6 milhões. Tem mais de 230 milhões. Ao todo, 70 milhões no mundo. Foi a mais... Pelo amor de Deus, irmão. Se no Brasil tem 230, quase 240 milhões de pessoas. Mas caiu na graça de todo mundo. Olha a obscuridade. Aí eu falei, pronto, vamos ver a música. Aí você vai ver a música, é a música bundinha pra cima. Que vergonha, irmão. Ganhou um prêmio pro Brasil e a Rede Globo de televisão dispensou quase 10 minutos de reportagem, de entrevista com uma vil pecadora como esta, que não traz nada do que é bom para a nossa juventude. Ganhou em primeiro lugar. Se fosse uma música, né? Pelo menos a de Roberto Carlos, aquelas músicas românticas, uma música bonita. Sabe que tem música que não é essa coisa da eguinha, da não sei o quê. Não, mas uma coisa decente, até que a gente ia aplaudir. Agora a outra com a bunda pra cima lá, e todo mundo virou uma febre. Virou uma febre. Nas redes sociais, todo mundo, até velha de bunda para cima, dançando. Pelo amor de Deus, olha como as pessoas estão entenebrecidas no entendimento. Gente que é tanta burrice, e a Globo lá, sabe, a repórter lá, nossa, mas você, não sei o quê, quantas pessoas tinha. A música não tem conteúdo, tem nudez, tem pecado. Não tem conteúdo, não tem nada, irmão. Não tem nada. Pelo amor de Deus, o que é isso, irmão? Está aí, ó, pessoas separadas da vida de Deus, pessoas entenebrecidas no entendimento. E a Bíblia ainda diz no verso de número 18: pela ignorância que há neles. Pela ignorância, que há uma ignorância, irmão. Até nesses canais de televisão, eu não vejo mais, não ligo, nós lá em casa não liga mais na Rede Globo. Não, pelo amor de Deus, não tem mais nada que presta. Eles torcem a verdade, tá? Faz da mentira a verdade e joga pra gente. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar no que eles falam. Olha, eles são ignorantes, leigos. Eles desconhecem, na verdade, eles não aceitam a verdade. São ignorantes, porque há uma ignorância neles. Mas sabe por quê? Pela dureza do vosso coração. Dureza, coração pétreo, coração endurecido. Coração, irmão, que sabe, é igual pedra, sabe, coração de pedra. Assim é o coração da nossa geração nos dias de hoje. Coração de pedra. Palavra de Deus vem, mas eles não aceitam de jeito nenhum. E se a gente não tomar cuidado, você vai aceitar tudo que eles falam para você. Eles vão ditar as ordens e você vai cumprir. Não pode isso, não pode aquilo. É como no tempo aí que eles viviam falando que não podia andar sem máscara. Aí pegaram vários jornalistas da Rede Globo aí,
tudo andando sem máscara, aí nas praias e tal, e foi Então você vê que são pessoas assim, ignorantes, dureza de coração, diz o versículo de número 18. Olha o verso 19. Os quais, havendo perdido todo sentido ou sentimento, os quais, havendo perdido todo o sentimento. Como é que uma pessoa, num verdadeiro sentimento de Cristo, ela vai achar que uma música tão pornográfica, como a irmã falou aí, é verdade, uma música pornográfica dessa vai ganhar em primeiro lugar? Olha a atitude das pessoas e olha como está a nossa geração pecaminosa. É por isso que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não perceberam, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Eu mostrei aqui na segunda-feira passada que Deus se arrependeu e Ele jurou que jamais acabaria o mundo com água. Mas a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2, que vai ser com fogo. Eis que aquele dia vem ardendo como forno, e não vai ficar aqui nem raiz, até as raízes das árvores serão queimadas, e a terra também será purificada. Então, infelizmente, essas pessoas perdeu todo sentimento, conforme diz o versículo 19, perdeu todo o sentimento, infelizmente. E o que mais? E se entregaram à dissolução. O que é, pastor? Dissolução, ato ou efeito de dissolver-se. E a gente precisa tomar cuidado, porque senão você, pelas informações torcidas, mentirosas, você vai se dissolver-se. Você vai. A gente precisa tomar cuidado. Por isso que você tem que buscar a verdade, não boatos. Porque a mídia, ela nunca teve uma influência tão grande, tão poderosa sobre a humanidade como nos dias de hoje. E quem não pesquisa, quem não lê Bíblia, quem não tem compromisso com Deus, vai estar na obscuridade. Tudo que as pessoas falam, elas acreditam. Porque não tem conhecimento, não tem raciocínio. Deus falou lá em Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 3, 4 lá, diz, o Deus dizendo, protestando com a nação, diz, o boi conhece o seu possuidor, a jumenta conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, Israel, não me conhece, o meu povo não entende. Deus dizendo, protestando. A manjedoura sabe ir lá para o lugarzinho onde ela vai dormir ou vai pastar, a jumenta. O boi conhece lá o seu possuidor. Ele diz, mas o meu povo não entende de nada, meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende nada. E hoje nós estamos vivendo estas realidades nos dias de hoje. Então a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque a igreja mundana, nós vemos que ela está lutando para derrubar a igreja apostólica, a igreja firmada nas escrituras. E eu até pergunto para você, de qual igreja dessas você é membro? Da igreja mundana? Não tem crente aí que fica a semana toda no Big Brother. Aí no culto de domingo ou no culto de Santa Ceia, eu vou adorar a Deus hoje, com a cabeça cheia de Big Brother. Boa, brother. Cheio de Big Brother. Aí ele diz, eu vou adorar a Deus. Outros ficam nas prediletas novelas. A semana toda, aí no domingo, opa,
eu vou ver a Deus, eu vou tomar um trago de água. A Bíblia não diz o pão nosso a cada domingo. A Bíblia diz o pão nosso a cada dia. Vem para o culto, a cada dia de culto. Então, as pessoas ficam nas novelas prediletas, nos Big Brother da vida, e aí não vem cultuar Deus. A mente obscura, infelizmente. Você está participando da igreja mundana, da igreja que não vai subir, daqueles que não têm compromisso com Deus, daqueles que não vivem uma vida de santidade. Era o protesto de Paulo aqui para a igreja de Éfeso. Paulo não estava falando aqui aos descrentes. Paulo estava falando aqui para uma igreja, advertindo, admoestando, ensinando, corrigindo, para que a igreja não fizesse parte das coisas deste mundo. Porque não adianta, igual essa pessoa que eu falei que ganhou esse prêmio. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 8, verso 36, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhou o prêmio global de música latina, ganha o mundo inteiro. Mas a Bíblia diz, perde a alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perde a alma? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então, é melhor você ser corrigido por Deus, ser repreendido por Deus, para você viver uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida santa, santamente, uma vida sóbria, sobriamente, para você entrar no céu. E aqueles que não querem viver a vida de santidade, vão ficar envergonhados no dia do arrebatamento. Olha o que Paulo ainda diz no versículo 19, que havendo eles perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, tá? A dissolução, que é uma decomposição, desagração, é a mesma coisa. Eles perderam a dissolução, ou entregaram a dissolução, para que com avidez cometerem toda a impureza. Pastor, o que é avidez? Desejo inflamado, desejo intenso. Avidez é isso, é desejo intenso. Você vê que o desejo das pessoas hoje é pecar, é fazer. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Numa versão mais original diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pecar, muitas vezes todos nós pecamos, falhamos em uma e outra coisa. Mas no original está escrito que aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Não vive pecando. Ou seja, ele não vive no pecado. Porque a avidez é isto, é o desejo inflamado de peca hoje, peca amanhã, peca depois, e vai pecando, vai pecando. E a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Interessante, o pecado tem salário, rapaz. E é um salário caro, grandão, bem obscuro. O salário do pecado é o quê? A morte. Aí Paulo diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Salário do pecado é a morte. Avidez é isto, é você cometer repetidas vezes, né, esse desejo inflamado de pecar. Eu não consigo, tem gente que diz, eu não consigo parar na igreja. Eu fico na igreja um mês, outro mês eu fico no mundo. Eu sou crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Para com isso, meu irmão. Se você recebeu Jesus como teu Salvador pessoal, você alcançou uma nova vida em Cristo Jesus.
E eu acho interessante o que Paulo diz aos Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículos 1 e 2. Irmão, ele diz, que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, aumente? Ele diz, de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Irmão, você está morto para o pecado. Quando você aceitou a Cristo como teu Salvador pessoal, Ele, deu um tiro em você. Você morreu, e viveu para uma nova vida, uma nova dimensão de vida em Cristo Jesus. Tem alguém morto aqui? Se tiver alguém vivo para o pecado, eu vou dar um tiro bem no coração para matar. Pastor, que calibre o senhor vai usar? O 66 aqui, a Bíblia Sagrada, para te matar, para você morrer definitivamente. Morrer para o pecado, para viver uma nova dimensão de vida para com Deus. Que coisa linda, gente. Isso é coisa extraordinária. Aí, quando Paulo fala a respeito do costume dos gentios, ele diz no verso 20, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Ou seja, não é assim que vocês aprenderam. Viver uma vida de pecados, de prazeres, de avidez, desejos inflamados. Vocês não aprenderam isso, não. Uma vida dissoluta a seu próprio bel prazer. Vocês não aprenderam assim de Cristo. Aí ele diz no verso 21, se é que Cristo o tendes, ou se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado. É por isso que eu abro a Bíblia aqui, e a nossa igreja, ela ministra ensino na segunda, na quarta-feira. Sempre nós estamos ensinando a palavra. Como purificar o mancebo? Diz a Bíblia lá em o Salmo 119. Como purificar o mancebo? O seu caminho. Aí tem a resposta. Observando conforme a tua palavra. Se a gente ensinar a palavra, as pessoas vão aprender a viver uma vida de santidade. Por isso que Paulo diz, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. A verdade está onde? Em Jesus. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a justiça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia. Ele é a verdade. Por isso que ele diz, João 8:36, ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você está livre, irmão? Livre do pecado, para viver uma nova dimensão de vida para com Deus. Isso é algo extraordinário. No verso de número 22, Paulo escreveu dizendo que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O trato passado, a vivência na nossa ignorância, antes de conhecer a verdade que há em Cristo, é o trato passado. Você fez um trato com o mundo, mas quando você aceitou a Cristo como teu Salvador, Ele te libertou do pecado. Por isso que quem é de Deus não vive pecando. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Por isso que eu gosto daquela palavra que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo diz assim, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher, é um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por quê? Porque conheceu
Jesus. Quem está em Cristo? Não é quem estava. Que o que tem de desviado nessa cidade de Mongaguá, rapaz, meu Deus do céu. E não é desviado só fora da igreja, tem desviados também dentro das igrejas. Ouve a palavra, mas a palavra entra aqui e sai do outro lado. Não, você tem que ouvir a palavra de Deus e guardar. É como que um novo crente, novo convertido, que durante o sermão do pastor, ele costumava a tapar um dos ouvidos com um dos dedos. Durante a pregação do pastor, o tempo todo, ele ficava assim no culto. Aí os jovens olhavam, rapaz, e começaram a rir e tal. Aí depois que o pastor terminou o culto, eles foram até aquele jovem perguntar, tirar uma casquinha, né? Porque ele estava com um dos dedos em um dos ouvidos, enquanto o pastor pregava. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, sabe por que eu fico assim? Para que a palavra de Deus não entre aqui e sai do outro lado, mas para ela descer para o coração. Na verdade, não tem conexão, né? Passagem livre de um ouvido para outro. Mas ele entendeu bem no sentido espiritual, irmão. Tapa os seus ouvidos para as coisas desse mundo. Abra os seus ouvidos para as coisas de Deus. Deixa a palavra ser plantada ou implantada no seu coração. Esta palavra tem poder de te salvar. Você é nova criatura. E quem está em Cristo, nova criatura é. Então Paulo diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você vê que algo extraordinário. Você vê que essa vivência do velho homem, ela vai se corrompendo. Ou seja, vai ficando mais pecaminosa. É por isso que o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Tem gente que pensa que o mundo está melhorando. Está piorando. Está piorando. Eu lembro que antigamente as crianças, esse negócio celular, não tinha. As crianças iam para a escola, era tudo inocente, sabe? Hoje não. Parece que o pecado, a criança com menos de 1 ano já está com o celular na mão. Já está vendo coisas que não prestam. Isso vai formando o caráter da criança. Ela vai ouvindo também as músicas que as mães gostam, adotaram em casa. A criança está ouvindo. Depois, lá na frente, você vai querer que seu filho seja um cristão, seja um crente. Se no primórdio, no começo da sua fé, você não fez o certo. A Bíblia diz, Provérbios 22:6, instrui, ensina, educa o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quer ter sucesso no futuro? Ensina o seu filho, a sua filha. Cuidado com essas músicas lá. Tem às vezes até umas filhas de crente que vai diante do espelho lá e começa a dançar com aquelas danças, né? No TikTok, meu Deus do céu. Eu coloquei uma página lá no TikTok e eu meto a Bíblia. A Vera já esteve lá, já viu. É cheio de vídeo, de pregação. Tem vídeo de todo mundo aqui lá. E estou pregando a palavra. Irmão, é só imundícia. É só música de mulher seminua. Olha lá. Hoje as redes sociais estão uma miséria. É por isso que eu vejo, quando o crente tem uma página ou no Instagram ou no Facebook, e em vez de compartilhar a palavra, você não vê ele compartilha. Culinária, vídeos de gracejo. Ele não compartilha a palavra. Sabe por quê? Porque ele não tem. Como é que ele vai compartilhar uma coisa que ele não vive? Como é que você vai compartilhar uma coisa que você não vive? Tem gente que tem até medo de dizer nas redes sociais que é um cristão. Tem vergonha. Irmão, Jesus disse que aquele que envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também o envergonharei diante do Pai e dos seus santos anjos. Vai ser envergonhado no dia
do arrebatamento da igreja. Eu estou caminhando para o final. Olha o que diz o verso de número 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Renoveis. A gente precisa urgentemente buscar essa renovação, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Para você não se conformar com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, vamos conhecer a palavra, vamos viver a palavra, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você sabia que há dentro de você um homem interior, uma mulher interior dentro de você? Ou seja, há um homem espiritual dentro de você. E é para você viver esta realidade. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus foi criado em nós, forjando o nosso caráter de viver uma vida de santidade, de obediência, uma vida em conformidade com a palavra de Deus. E aí Paulo, ele diz no verso 25, pelo que deixai a mentira. Você já mentiu depois de ser crente? Está vendo? Umas mentirinhas. E tem gente que diz, não, é uma mentirinha só, pastor. Para Deus não tem mentirinha, mentira média e mentira grande. Para Deus tudo é mentira. A Bíblia diz, ó, pelo que deixai a mentira. Sabe por quê? Às vezes eu sofro, rapaz, porque eu não consigo ser hipócrita. Às vezes eu falo a verdade, a pessoa aborrece comigo, que a pessoa não está preparada para ouvir a verdade. E aí Jesus diz, e conhecereis a verdade. Não é a mentira, e a mentira vos liberta. Mentira não liberta ninguém. Pelo contrário, joga no abismo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho um problema comigo. Olha, sabe, pessoa mentirosa, hipócrita, não convive com, você vê que eu sou um pouco meio isolado, meio sozinho, sabe? Porque, olha, mentira, tem gente que diz que mentira tem a perna curta. Nem perna tem, meu irmão. Mentira não tem nem perna. Mentira é dissipada pela verdade, nem perna tem. Que isso? Deixai a mentira e falai a verdade, disse Paulo, cada um para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele diz, ó, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso significa aquele dia que você se irou, teve algum acontecimento e você ficou irado. Não deixa colocar o sol, não deixa o sol se pôr. Vem a noite e você ainda está irado. Então não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Deixa a ira, abandona o furor. Peça perdão a Deus, retrata com alguém que você de repente magoou ou ficou magoado, acerta. Deixai a ira, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí o verso 27, não deis lugar ao diabo. Por que não deis lugar ao diabo? Porque se você der lugar, irmão, o diabo entra. Eu lembro de uma passagem bíblica lá dos evangélicos, aonde a Bíblia diz que entrou Satanás em Judas. Entrou. Por que Satanás entrou? Porque ele deu lugar. Por isso que na Bíblia está escrito, não deis lugar ao diabo. E isso, diabo, aí pode dizer pecado,
Você abre a porta da sua casa para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de novela e aquela coisa toda. E o pecado vai paulatinamente entrando, armazenando e vai fixando e vai. Depois, você não consegue combater mais o pecado. Não deis lugar ao diabo, que se der lugar, ele entra. Diz a Bíblia lá em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Pedro diz, vigiai, sede sóbrios. Por quê? Porque o vosso adversário, qual é o nome dele? Satanás, diabo. Tá? Ele anda o quê? De redor, buscando o quê? Uma brechinha, um lugarzinho que você dá para ele. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer te tragar. Então não dê, jovem, lugar ao diabo. Você que é jovem hoje, você tem que tomar muito cuidado, principalmente com as redes sociais. O pecador posta lá, você vai, eu vou querer, eu quero viver igual aquela pessoa lá. E aí tudo que ela faz, você começa a imitá-la. Você vai viver como os pecadores. Então cuidado, não deis lugar ao diabo. Aí Paulo fecha as cortinas dizendo, verso 28, aquele que furtava, conheceu Jesus, não vai roubar mais, não vai furtar mais, né? Esse dia apareceu nas redes sociais uma irmã, rapaz, cabelão comprido, escondendo uma coisa na bolsa no supermercado. Aí quando for descobrir, era crente. Agora não sei, rapaz, crente. Já pensou que vergonha? Aí coloca o nome da denominação lá. A vergonha para aquele pastor, coitado. Claro que o pastor não tem culpa, mas é um vexame muito grande para os evangélicos. Aquele que furtava, não é teu, não pertence a você, não põe a mão, não furtes mais. Antes, ao invés de furtar, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E aí ele diz, não saia da vossa boca, verso 29, nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavras de baixo escalão. Eu nem vou falar aqui, palavra de baixo escalão. Sabe, tem uns pastores aí que eu sou contra veementemente. E eu não trago aqui, é uns pastores que faz gracejo com a palavra de Deus. Eu fui num aí para nunca mais ir na vida. E não acho graça você pegar partes da Bíblia para criar gracejo, para fazer o povo rir. Bíblia não é para fazer o povo rir. Bíblia é para fazer o povo chorar. Não é para criar, sabe, uns pastores sem vida. E tá lucrando, tá? Lucra. Que eles cobram esses negócios. Tô fora. Fui uma vez para nunca mais ir na vida. Tá? Fui uma vez porque você precisa, para você ter experiência daquilo que você está falando, você tem que viver essa realidade. Falei, foge disso. Você é artimanha de Satanás. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não, olha o que Paulo diz no verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Quantos de nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo? Ele está em você, ele vive em você. Não entristeçais o Espírito Santo. Por que não entristeçais? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimento, ele tem personalidade. Ele entristece. Ele entristece, por isso que está dizendo, não entristeçais, ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E às vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Por quê? Porque você conhece a palavra, você conhece a verdade,
Mas aí você forma um corpo com os pecadores lá fora. Você começa a viver como eles vivem, tá? Você começa a andar não pelo caminho de santidade, mas pelo caminho dos pecadores. E o Salmo 1, os versos 1 e 2, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, tá? E nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí o verso seguinte diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei. O que é lei? É Bíblia, é palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. É desta forma. E eu finalizo: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Fica em pé. Andando pelo caminho de santidade. Põe no telão para você não esquecer. Andando pelo caminho de santidade. A Bíblia diz assim, eu vou citar essa última porção da Bíblia. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus? Você quer entrar no céu? Você quer subir no dia do arrebatamento da igreja? Viva em santidade. O tema: andando pelo caminho da santidade. Eu quero orar por vocês, aqueles que não fazem parte da igreja mundana, mas fazem parte da igreja apostólica, que não é membro da igreja mundana. Igreja mundana está aí fora, mas é membro da igreja que vai subir. Sai do teu lugar. Nós vamos cantar um louvor. Eu convido você a vir à frente. Pastor, eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais obediente. Eu quero viver mais intensamente na verdade. Eu quero que o Senhor me ajude em oração. Sai do teu lugar. Nós vamos orar por você. Não é vergonha nenhuma. Se eu fosse você, já estaria aqui. Venha. Eu quero orar por você. Todos que querem ter uma vida de santidade, mais próxima de Deus, saia do teu lugar e venha. Se eu fosse você, eu já estaria aqui, porque eu já estou aqui. Vem diante do altar do Senhor. Eu quero estar. Venha.